Bom dia. A gente vai falar um pouco sobre polímeros da matéria de refino. Bom, conceito de polímero. Polímero significa muitas partes, onde poli significa muitas e mero significa parte. A sua definição clássica usualmente se diz que polímeros são plásticos, pois plástico quer dizer que o material tem uma facilidade de ser moldado, uma facilidade de moldura. Quimicamente, os polímeros são materiais sintéticos ou naturais, geralmente de origem orgânica, e são compostos por cadeias com altos pesos moleculares. Bom, um dos materiais naturais são celulose, lactose, algodão, milho, cana-de-açúcar, entre outros. Os materiais sintéticos já são polipropileno, poliamidas, poliuretanos, polimetilmetacrilato, policarbonato e poliisopreno, podendo ser formados outros polímeros a partir de outras ligações. A origem dos polímeros, geralmente, como já foi dita, são de origem orgânica, onde a sua principal fonte é de hidrocarboneto, sendo o petróleo. Uma das principais fontes de metano e CO2 é o carbono e o gás natural, formando o metano. Uma também das principais fontes de produção de polímeros é a madeira, produzindo a madeira, a areia, o ar e o sal marinho. Bom, eu fiquei responsável pela parte de classificação dos polímeros, mas o que diz respeito às suas ligações. Esse aqui é o polímero termofixo, que tem as suas ligações reticuladas. Isso faz com que esse material tenha uma rigidez maior do que os demais polímeros. Ele não pode ser reaquecido, porque isso faz com que suas ligações reticuladas se quebrem e se tornem ligações ramificadas, o que vai modificar as características físicas. Ou seja, ele não pode ser reutilizado. Um exemplo bem prático é a baquelite, que é um material utilizado na tampa das panelas e para pegar elas assim de lado, e na carcaça de alguns televisores e computadores. Falando agora dos termoplásticos, esses possuem ligações ramificadas e lineares. Uma característica bem presente nele é a sua plasticidade, por isso o nome termoplástico, ou seja, ele possui um alto grau de deformidade, tanto em temperaturas elevadas ou em temperaturas baixas. Ele possui também certa elasticidade, mas o que é mais presente é a sua plasticidade. Um exemplo bem prático é o polietileno de vinil, que é o PVC. Quando você pega uma peça de PVC, você percebe que ele tem certa elasticidade, mas ele tem um certo limite. Se você torcer demais, ele vai se romper. Agora, os elastômeros. Os elastômeros eles possuem ligações lineares. Podem aparecer algumas ramificações, mas é meio que insignificante, porque a sua estrutura é mais linear para, basicamente, fornecer uma elasticidade maior. Ele é bem utilizado na fabricação de borracha, porém essa borracha, antes de ser vendida, ela passa por um processo de vulcanização, que é a adição de átomos de carbono, porque a borracha tipo crua, ela tem um problema. Quando a gente aquece ela demais, ela fica muito grudenta e é pegajosa. E quando ela está muito fria, ela fica quebradiça. Ou seja, se a gente fizesse um pneu sem fazer o processo de vulcanização, por exemplo, durante o meio-dia, estivesse passando no asfalto, a borracha ia ficar grudando no asfalto, não seria interessante. E também em países frios, o pneu ia ficar quebradiço. Bom, como eu falei, as suas características são a elasticidade, que é bem presente, mas ele tem um certo limite. Se a gente esticar demais, ele não vai voltar 100%. Eu vou falar sobre as características dos polímeros. Os polímeros eles não podem ter meio que um padrão nas suas características, já que cada polímero ele tem suas próprias características. Dentro dessas características, nós temos as propriedades mecânicas. E uma das formas de descobrirmos essas propriedades é pelo ensaio de tração. O ensaio de tração ele é utilizado para determinar a curva de tensão-deformação. Com o resultado desse ensaio, nós obtivemos o gráfico de tensão-deformação, onde nós observamos o comportamento do material durante todo o ensaio. Com esse gráfico, nós obtemos algumas características do material, que são a tensão máxima de tração, a tensão de escoamento, a tensão de ruptura, a região de encurvamento e a região de extensão. Após de uma determinada tração, o material ele começa a se deformar plasticamente, ou seja, ele começa a ter uma deformação permanente. A partir do ponto que essa deformação permanente começa a afetar a integridade do meu material,
formando um material mais quebradiço, cristal, eu vou ter um limite de escoamento. Se eu continuar aplicando essa tensão, ele vai chegar ao momento que o meu material vai acabar se rompendo. E nesse ponto que o material se rompe, eu vou chamar de limite de resistência à tração ou limite de ruptura. Eu fiquei com a parte de polimerização de adição e condensação, que a polimerização de adição consiste na quebra da ligação dupla do alceno, já que ela é composta de uma ligação sigma π, sendo a ligação π a mais frágil, e essa quebra vai ocorrer por meio da aumento de pressão, temperatura e de um catalisador específico. No caso, essa é a polimerização de adição. E essa ligação quebrada vai liberar um par de elétrons livres no carbono, onde vai ser feita a ligação uma ligação covalente em outro monômero, formando longas cadeias de uma mesma estrutura, que no caso vão formar os polímeros de adição. E aqui são alguns exemplos de polímeros de adição. Nós vamos ter o polipropileno, que ele vai ser encontrado nas tampinhas de garrafa e em cadeiras plásticas. Nós vamos ter também o cloreto de polivinila, que é o PVC. Nós também temos o poliestireno, que a gente vai encontrar ele nos isopor. E o polietileno, que é um plástico mais maleável, que você pode encontrar ele em copos descartáveis. Aqui são os polímeros de condensação, que ele, diferente dos polímeros de adição, que eram formados por vários monômeros iguais, no polímero de condensação vai ser estruturas diferentes. Como, por exemplo, a estrutura do Kevlar, que vai ser um ácido teraftálico, um diaminobenzeno, e outro anel de ácido teraftálico, que vai formar o Kevlar, que é muito encontrado em coletes à prova de bala. E nessas ligações vai ser liberado água, por meio de um processo de desidratação. Nós também temos um nálion. O nálion vai ser formado pela ligação de uma diamina e de um diácido, que vai formar a poliamida, que no caso vai ser o nylon. Nós também vamos ter o poliéster, que vai ser vai ser reagido por meio do ácido teraftálico, do etileno glicol, e que é muito utilizado em tecido de roupas. Nós temos o baquelite, que vai ser formado por dois fenóis e um aldeído, que vai formar o baquelite, que é muito encontrado em materiais de telefones. Aqui são as estruturas químicas dos polímeros de adição, que no caso nós temos o poliestireno e o cloreto de polivinila. O poliestireno, por ele ser feito por uma polimerização de adição, vai ter a quebra daquela ligação dupla, formando longas cadeias de monômeros iguais. E do mesmo jeito vai acontecer com o PVC, sendo o cloro fazendo ligação simples com o carbono, formando uma ramificação. Nós também temos o polipropileno, que vai ser o plástico com maior dificuldade de deformidade, e ele vai ser também feito pela quebra da ligação dupla do alceno, pela ação da pressão e da temperatura. E o polietileno, que vai ocorrer a mesma coisa, porém não vai ocorrer ramificação, vai ser linear. Com a parte dos polímeros mais comuns, onde os mais abundantes e que nós mais utilizamos no nosso dia a dia e os mais vendidos são os plásticos. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são os termoplásticos, aqueles que se deformam pela ação da temperatura. Aqui tem um policarbonato, onde aqui tem a estrutura dele, onde ele possui uma cadeia longa por grupos funcionais com ligações pelo grupo carbonato, onde é demonstrado aqui na imagem.
E ele é o mais utilizado na manufatura industrial e no design, onde é utilizado para garrafas e entre outros acessórios, como por exemplo óculos de sol, que é uma das aplicações do policarbonato. Sem falar que o mais utilizado tipo de policarbonato é o bisfenol A. E agora o poliuretano, onde ele é utilizado em forma de espuma, como está no tópico ali, porque ele é escondido em forma de espuma em alguns tipos de materiais, como na borracha do pneu, onde ele vai estar incluído no pneu e que mesmo após a sua solidificação ele é meio flexível, tanto que quando o pneu enche ele se deforma e fica mais elástico. E ele possui cadeias de unidades por ligações uretâneas, onde um do seu principal componente é o uretano. E aqui tem a reação de formação do poliuretano, onde tem dois compostos, mais a adição do catalisador, onde ele vai formar a uretânia. E agora o PVC, que é o policloreto de vinila. Uma das aplicações dele que eu trouxe, e que é também uma das poucos conhecidas, digamos assim, é as esquadrias, onde elas são utilizadas para as divisórias de janelas, e algumas também são utilizadas para a divisão de porta-retrato, onde ela também é bem vendida na parte do design, em casos de vários tipos de porta-retrato. Ela também é conhecida como cloreto de vinila ou policloreto de vinil, e ela é formada basicamente por etileno e cloro. Bom, agora o poliestireno, onde ele é resultante da polimerização do estireno. Eu trouxe como exemplo a gaiota para barco, onde ela é utilizada em um dos próximos tipos de poliestireno que eu irei falar. E ela é considerada uma resina termoplástica, porque ela é um tipo de resina que por uma ação de calor não tão alta, ela já começa a se deformar e ela pode ser muito bem flexível. E nós temos 4 tipos de poliestireno, que é o poliestireno cristal, o resistente ao calor, o de alto impacto e o expandido. Onde o de alto impacto ele tem alta resistência a impacto, o expandido ele é o mais flexível, o cristal é o mais simples e é sempre na cor transparente, e o resistente ao calor é que por mais ele seja resistente ao calor, mesmo em uma média temperatura ele já pode se deformar, mas ele suporta altas temperaturas, como por exemplo a própria gaiota de barco, que ela fica exposta no barco, porque ela é como se fosse uma janela, e se você passa o dia todo, então ela fica exposta ao sol, e ela é muito resistente ao calor. Agora, o polietileno tereftalato, que é o mais conhecido como o plástico atualmente, que é o PET. Ele é formado pela relação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. E na produção do PET ocorre a copolimerização, onde é o processo que vai retirar aquelas características que a gente não quer no nosso polímero e nem no nosso material final. E ele tem baixa absorção de água e uma boa resistência também a forças atrativas, como por exemplo a de um ímã. E agora as plexigas, que elas são conhecidas como acrílico, ou como quimicamente falando, é o polimetil metacrilado, que é conhecido como PMMA. Ele é considerável o polímero mais moderno porque ele é uma fibra sintética. Ele tem características muito boas e ele tem a maior qualidade no mercado. E o seu monômero é o éster-metilpropenato de metila. E aqui tem algumas garrafas de vidro plástico que é muito substituível atualmente pelo vidro, porque ela é, digamos, um pouco mais resistente, já que o vidro pode cair e quebrar. Já a garrafa de vidro plástico ela pode dar uma pequena deformação, mas pode voltar pelo um processo que é mesmo feito nas indústrias, que é o sopro, que é a utilização de uma rajada de vento dentro do próprio recipiente da garrafa, como no exemplo, em que ela vai voltar no estado normal. Já no caso de alguma pessoa derrubar, vai ter que ser na base do sopro na boca mesmo. É isto. Obrigado.